Olá, bom dia! Esse é o seu programa Disse Jesus, uma produção da Igreja Batista Ebenezer, um lugar de paz. Sejam todos bem-vindos à nossa programação, que é uma produção da nossa amada, querida Igreja Batista Ebenezer, sempre um lugar de paz para você e toda a sua família. Vamos à nossa vinheta e a gente volta logo em seguida. Disse Jesus, tudo é possível que crer. Disse Jesus, não temas, somente crer, porque para Deus nada é impossível. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus. Muito bem, você está acompanhando o programa Disse Jesus da Igreja Batista Ebenezer. O nosso telefone para oração, você pode acessar também as nossas plataformas da Igreja Batista Ebenezer, o meu Instagram também, aí, @PRJeová_de_Aquino. Entra lá e a gente vai se comunicando aí no decorrer dos dias, das semanas, dos meses e dos anos também que virão. Amém? Olha, gente, nós vamos agora ao nosso Giro Ebenezer. Esse giro é muito bom. Sempre tem novidades e surpresas para você aqui no programa Disse Jesus. Vamos lá? Giro Ebenezer. Está no ar o Giro Ebenezer. E no programa de hoje você vai acompanhar a celebração do aniversário do Pastor Jeová. Tempo de comunhão, tempo de alegria e muita gratidão. Fique atento, porque tudo que acontece na Ebenezer você vê aqui. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive. Parabéns, Pastor Jeová, que Deus abençoe muito o Senhor neste dia. Nós louvamos e honramos o nome do Senhor pela sua vida. O Senhor é um presente do céu, não apenas para nós, mas para toda a terra. E a minha oração é para que Deus renove as suas forças, amplie a sua visão, porque ainda há muita terra a ser conquistada, há muitos ainda a serem alcançados pela sua vida. E que Deus te abençoe, te renove, transborde a unção dele sobre a sua vida, Pastor Jeová. Eu e minha família te amamos de todo o nosso coração. Feliz aniversário! Estamos aqui na comemoração do aniversário do Pastor Jeová de Aquino. Um dia de celebração, um dia de família. Estamos aqui para agradecer ao nosso Deus pela vida desse homem de Deus que tem cuidado de nós como um pai. É um verdadeiro pai para nós, um exemplo, um líder. Nós o amamos, pastor. Feliz aniversário, Pastor Jeová! Olá, Pastor Jeová, estamos aqui hoje para comemorar seu aniversário, que Deus continue te abençoando grandemente. Esse é uma mensagem com muito carinho e amor do grupo dos jovens e adolescentes da Batista Ebenezer. Parabéns, Pastor Jeová! Nós estamos aqui comemorando mais o aniversário do nosso Pastor Jeová. Nós queremos desejar a ele toda sorte de bênção. Estamos aqui, olha, na Chácara Ebenezer, com uma organização maravilhosa. Um dia, assim, ele faz o aniversário e a gente que ganha presente. Estamos numa comunhão aqui, ó, para honra e glória do Senhor. E desejamos toda sorte de bênção para o Pastor Jeová, para a sua família. E que venham mais aniversário, para a glória de Deus. E vamos dizer o quê? Parabéns, Pastor Jeová! A Igreja Batista Ebenezer em Águas Lindas para declarar, né, o nosso amor pelo Senhor e por sua família. Dizer para o Senhor que nós estamos muito felizes porque o nosso Deus concedeu mais um ano de vida para o Senhor. E pedir a Deus, porque nós desejamos ao Senhor muitos e muitos e muitos anos de vida, com saúde,
como Deus fez com Moisés. Que Deus continue acrescentando anos de vida, paz, tranquilidade, saúde para o Senhor e para toda a família. Nós amamos muito o Senhor e Jesus te ama muito mais. E nosso pedido é que Deus continue cuidando do Senhor e ajudando nesse ministério maravilhoso que Deus concedeu ao Senhor. E nós estamos aqui para ajudar. A Igreja Batista Ebenezer em Águas Lindas declara, né, o nosso amor e o nosso carinho pelo Senhor. Igreja Batista Ebenezer em Águas Lindas. O que nós vamos dizer para o pastor Jeová? Pai, estou aqui para te desejar mais um feliz aniversário, agradecer a Deus pela sua vida, por tudo que o Senhor tem feito por mim, por ser esse pai maravilhoso, principalmente por ser um pai que me leva aos caminhos do Senhor, a viver uma vida cristã diante de Deus. Você é um exemplo para mim e eu peço para que Deus cada dia te dê mais saúde, mais vigor, fome mais ainda da presença de Deus e que os seus sonhos e os seus projetos possam ser realizados conforme a vontade do Pai. Você é um presente de Deus na minha vida. Te amo muito, um beijo enorme no seu coração. Quero aqui desejar ao meu amado e querido Pai, que Deus possa abençoar a sua vida mais e mais, com saúde, com paz, que Deus continue te enchendo com a graça que Ele já te deu. Nós sabemos que Deus ainda tem muito o que fazer nesse Ministério Batista Ebenezer. Dizer o tanto que eu te amo, o tanto que eu te admiro, que nós, como família, nós vemos esse amor que o Senhor tem pela obra de Deus, pelas vidas. Quando uma vida encontra o Senhor Jesus Cristo, nós vemos a alegria e também nós nos alegramos também. Então, o Senhor é um homem de muita fé, um homem temente e dependente de Deus. E então, Pai, do seu filho Márcio, dizer o tanto que eu te amo, minha esposa Ana Paula, minhas filhas, suas netas Isabela e Giovana, nós amamos o Senhor de todo o coração. Que Deus dê saúde, graça e paz ao Senhor por muitos, muitos anos. Um beijo do seu grande filho, Márcio. Então eu queria agradecer, em primeiro lugar, a vocês, mas de coração mesmo. Cada um tem um cantinho especial no nosso coração, na nossa família. E nós somos gratos a Ti, Senhor, somos gratos a Ti, Espírito Santo, por tudo que o Senhor nos tem dado, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, pela Igreja Batista Ebenezer, pela vida, Senhor Deus, ó Pai, de cada homem, de cada mulher, de cada criança, Senhor Deus, ó Pai, que tem sido abençoado, que tem sido alcançado, Pai, Senhor Deus, pela vida, Pai, do Teu servo. E nesta tarde, Pai, nós levantamos a nossa mão em direção à vida do Teu servo, Pastor Jeová, em direção à vida da Virgília, dos filhos, das netas, e declaramos na autoridade que há no nome de Jesus, que a tua igreja prospere ainda mais e que teu filho seja feliz, que a sua casa seja feliz, que a sua casa seja abençoada. E colocar a sua mão, Senhor, há de prosperar para a glória do nome de Jesus. Amém. A Igreja Batista Ebenezer ama você de todo o coração. Olha lá, pessoal. Nós estamos aqui agradecendo a todos vocês que compareceram no nosso aniversário. Os balões estão subindo. Muito balão, muita alegria. Eu agradeço vocês que compareceram. Comemos juntos, nos alegramos. Foi um banquete espiritual, mas também um banquete da comunhão. Todos comeram com alegria e simplicidade de coração. Muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amo minha família, minha esposa, meus filhos, minhas netas. E amo também você. Você que me assiste. Você, Batista Ebenezer.
Muito bem, eu tenho um convite muito especial para você. Você que está sempre em sintonia com o nosso programa Disse Jesus aqui na Rede TV, TV Brasília. Olha, toda terça-feira acontece na nossa Igreja Batista Ebenezer um culto fortíssimo, poderosíssimo. Por que poderoso? Porque Jesus é poderoso, Ele é forte, Ele é Senhor de toda e qualquer situação. Se você está passando por algum problema, dilemas da vida, enfrentando realmente crises, que você diz, olha, não tem como sair, eu te convido, em nome de Jesus, para estar conosco toda terça-feira, na Igreja Batista Ebenezer, neste endereço que aparece aqui, Taguatinga. Culto da Vitória. É culto da vitória, é culto de celebração da sua vitória. Venha estar conosco às 19h30. 7h30 da noite, nós começamos orando, buscando a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai falar ao seu coração e você vai ter a sua vitória garantida, segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Ela não muda. Então Deus prometeu, vai cumprir. Se Deus curou no passado, cura no presente também. E cura amanhã também no culto da vitória, no culto de domingo. Todos os dias Deus pode fazer milagres que você vai ficar realmente dizendo só o Senhor é Deus. Terça-feira, te espero na Igreja Batista Ebenezer. E agora nós vamos ao momento da palavra. A palavra de Deus com o pastor Leandro Bonfim. Homem de Deus, veio lá da América do Norte e esteve conosco aqui na terça-feira passada. Uma bênção de Deus. Terça-feira que vem, eu te aguardo na Batista Ebenezer, no culto da vitória. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 11. Eles, então, arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Você pode tomar o seu assento hoje, glória a Deus. Esse texto nos fala daquilo que ficou conhecido como a pesca maravilhosa. Um milagre tão extraordinário que fez com que o barco daqueles pescadores quase afundasse, tamanha graça que Deus liberou sobre aquele lugar. Uma pescaria tão extraordinária na qual as redes não estavam mais sendo capazes de suportar. Mas nós lemos no versículo 11 que esses homens, após esse milagre extraordinário, após essa bênção abundante, eles decidiram largar tudo. E eu quero falar com você sobre isso, que talvez seja a bênção que vai além do milagre. O que faz com que os homens, após passar a maior pescaria da sua história, viessem a deixar tudo e seguir aquele que eles estavam encontrando pela primeira vez? O que aquele homem carregava de tão precioso que fez com que os homens, os pescadores, abandonassem a maior provisão que eles já tiveram acesso na vida? A bênção que vai além do milagre. Então Lucas capítulo 5, versículo 1, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, no capítulo 5 a gente vai ficar nesse capítulo específico. A partir do versículo 1 diz: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Primeira coisa que nós percebemos nesse encontro tão extraordinário é que Jesus decidiu entrar naquele barco. Um barco que já estava descansando do seu propósito, porque a noite inteira aqueles pescadores tentaram e nada conseguiram pegar. Estavam já em um momento talvez de frustração,
pensando naquele esforço que não foi recompensado, pensando naquele trabalho que não obteve um resultado específico, e aqueles barcos que estavam encostados, de repente recebem o Senhor dos Senhores. Jesus decide entrar naquele barco, Jesus decide usar aquele barco em específico como uma estratégia para alcançar mais pessoas, porque a multidão comprimia Jesus. Ele não estava tendo um livre tráfego para poder ministrar a palavra e decide usar aquele barco como uma estratégia para usar de palanque para alcançar aquela multidão que estava à beira do lago. Jesus decidiu entrar num barco que já não estava mais cumprindo o seu propósito. Jesus decide entrar e assumir o governo de um lugar que não já estava mais frutificando. Jesus decide entrar numa realidade que estava paralisada pela frustração, mas a partir do momento em que Jesus entra no barco, aquele barco volta a ter propósito. A partir do momento em que Jesus entra naquele barco, aquilo que estava paralisado volta a se mover. A partir do momento em que Jesus entra novamente no barco da tua vida, aquilo que estava esquecido, aquilo que estava morto, aquilo que estava paralisado, volta a encontrar em Deus um propósito, uma direção, porque Ele traz vida àquilo que já estava abandonado, morto. Deus entra no barco, Jesus entra naquela circunstância, Jesus entra num momento específico, onde eles já não frutificavam mais, onde não havia mais expectativa de uma colheita, onde não havia mais expectativa de que algum peixe pudesse entrar naquele barco. Jesus entra no barco novamente. Mas o primeiro passo de Jesus foi trazer um propósito que talvez aquele barco nunca tinha vivido. E muitas vezes, nós, por sermos o dono do barco, os donos do barco, queremos controlar as ações de Jesus enquanto Ele está dentro da nossa circunstância. Porque nós temos essa mania de propriedade. O ser humano tem uma cobiça por controle. O barco é meu, pastor. E quantas vezes nós tentamos delimitar ou determinar o que Deus pode ou não fazer no nosso barco? Quantas vezes nós queremos colocar Deus na parede e dizer: Senhor, eu preciso que esse barco dê peixes, mas o Senhor está querendo usar ele como palanque. Não, Deus. Eu preciso que Ele me traga a provisão. Eu estou num momento de necessidade. Eu preciso que o Senhor faça aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. E se o Senhor não fizer dessa forma, talvez o Senhor não tenha mais controle algum sobre esse barco, porque esse barco me pertence. Mas a partir do momento que nós venhamos a permitir que aquele que tem o controle de todas as coisas e que é absolutamente perfeito em todas as suas estratégias, passe a fazer do barco aquilo que ele bem entender, milagres sobrenaturais acontecem, coisas extraordinárias acontecem. Aquele barco estava sendo o púlpito do maior pregador de toda a história. E não somente isso, a palavra do Senhor nos diz que onde Jesus chegava haviam milagres, onde Jesus chegava curas eram liberadas, onde Jesus chegava o movimento do céu chegava junto com ele também. Então aquele barco também estava sendo um lugar onde pessoas estavam tendo um encontro com Deus. Pessoas estavam sendo abastecidas, pessoas estavam sendo movidas. Mas quando nós analisamos a posição em que esse barco estava, nós vemos que ele estava no raso. A primeira direção que Jesus dá para aquele barco é: mova as águas rasas, para que eu possa ministrar ao povo. E no raso, Pedro, que também estava dentro daquele barco, começa a testemunhar aquilo que Jesus estava fazendo. No raso, Pedro estava recebendo as palavras poderosas de Jesus. No raso, Pedro estava testemunhando os milagres que estavam acontecendo à beira da praia. No raso, Pedro estava vendo uma multidão se apertando para poder chegar o mais próximo possível de Jesus. No raso, milagres acontecem. No raso, circunstâncias extraordinárias são liberadas. No raso, nós podemos até ouvir palavras impressionantes de Deus.
Mas eu preciso entender que o raso não é o final da minha jornada, o raso é somente o início do meu processo. O problema é que muitos se acostumam com o ambiente do milagre. O problema é que muitos se acostumam com a aparência, com aquilo que acontece. Muitos se acostumam em assistir. Jesus entra no barco e tudo começa a ter sentido. Jesus entra no barco e tudo começa a ter um propósito. E eu preciso entender que grandes transformações também começam pelo raso. Mas apesar dos milagres, apesar de tudo aquilo que Jesus estava fazendo, e apesar de estar ao lado de Jesus, Pedro, até aquele momento, era apenas um espectador. Era o dono do barco. Jesus já estava no barco. Mas tudo o que Pedro tinha vivido era apenas assistir às coisas que Deus havia feito. Nós não podemos nos impressionar demais com aquilo que deveria ser o normal da igreja. Se nós cremos que onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade, libertações precisam ser o comum no nosso meio. Se nós cremos que Ele é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, nós precisamos crer que o impossível precisa ser o comum no nosso meio. Se nós cremos que aquele mesmo que libera a água dos céus e a neve, elas não voltam para o céu sem antes liberar o pão para o que come e a semente para aquele que semeia, e que a sua palavra da mesma forma não voltará vazia sem antes cumprir a finalidade na qual ela foi enviada, eu preciso acreditar que se Deus falou, vai acontecer. Se Deus liberou uma palavra, vai acontecer, porque Ele não é filho, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. A palavra que é liberada dos céus precisa gerar transformação, precisa gerar um impacto na minha vida ao ponto de falar: ei, eu quero viver milagres, eu vou viver milagres, a minha casa é uma bênção, os meus filhos são flechas na aljava do Senhor. Ei, creia em nome de Jesus. Porque a partir do momento que eu me acostumo com o raso, eu passo a ser o cristão que costuma terceirizar tudo. O cristão que é um espectador, ele já não ora, porque ele sabe que a igreja tem um ministério de intercessão, então ele sempre vai fazer a oração das 6, né? 6 ora por mim, por favor, em nome de Jesus. O cristão que se acostuma com raso, ele não sabe mais o que é comprometimento. O cristão que se acostuma com raso, ele já não assume mais responsabilidades. Pelo contrário, ele sempre terceiriza as responsabilidades. Posso liberar uma chave para você? Nenhuma das bênçãos de Deus sobre a sua vida vão deixar de acontecer por conta de um terceiro. Não foi a intimidação de Golias que impediu Davi de subir ao trono. Não foi a perseguição de Saul que impediu Davi de subir ao trono. Não foi a inveja dos irmãos que impediu José de alcançar o lugar onde Deus havia prometido. Não importa a circunstância, não importa o gigante, não importa a intimidação, não importa o bloqueio, não importa a barreira. O Deus que liberou a palavra sobre você, Ele continua sendo poderoso para fazê-la cumprir. Creia que em nome de Jesus, se existe uma barreira, ela vai cair em nome de Jesus. Se o inimigo se levantou para tentar te intimidar, em nome de Jesus você vai vencer. Se alguma coisa tentar interromper o agir de Deus, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele é capaz de fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus faz, irmãos. Deus cuida. Deus opera. Mas você precisa permitir sair deste lugar de espectador para acessar a vontade de Deus para a tua casa, para o teu ministério. Acessar todas as palavras que Ele já começou a designar. Permita com que o Mestre se torne o Senhor da sua vida.
Permita com que o Mestre se torne aquele capaz de mudar e direcionar e te permitir acessar sonhos e projetos que somente Ele tem para você. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, que eu quero orar por você hoje. Muito bem, assim o programa Disse Jesus vai ficando por aqui. Até o próximo sábado, aqui na TV Brasília, canal 6, Rede TV. Nós temos o programa Disse Jesus, que começa sempre 8 da manhã. Divulgue, anuncie, propague, fale do programa Disse Jesus, porque aqui sempre essa pessoa vai ser recebida com muita alegria. Certo, pessoal? Gente, final de semana promete muito. Amanhã domingo, estudo bíblico, 9 horas, em todas as igrejas batistas Ebenezer. À noite, grande culto de celebração, culto da família, 18 horas e 30 minutos aqui em Taguatinga, neste endereço que aparece aí. Vou estar aqui, quero te ver, você vai ser bem recebido, vai ser abraçado e vai ser amado por toda a igreja batista Ebenezer, uma igreja que se preocupa também com você e com toda a sua família. Venha com vontade mesmo, porque eu garanto, Deus vai te abençoar. Segundo a palavra dele. A palavra dele é viva, a palavra dele de Deus é eficaz, a palavra do Senhor é como espada de 2 gumes, ela penetra na alma, nas juntas, na medula, fala aos nossos corações. E a vida é mudada, transformada radicalmente. Novamente, a mente de Cristo em nossas vidas. Certo, pessoal? Eu já falei dos nossos avisos, culto da vitória, terça-feira eu te espero às 19h30, toda terça-feira à noite, olha aí. Você que fica em casa, venha para nós, aqui na Batista Ebenezer de Taguatinga, um lugar de bênção. Quero lembrar que esse é um ano de missões, e a Igreja Batista está fazendo missões desde janeiro, todos os anos passados também, mas esse ano nós escolhemos esse tema missões, falando sobre os campos missionários no Brasil, fora do Brasil. Então, nós estamos fazendo missões nos hospitais, nos presídios, nas ruas, nas rodoviárias. Se você prestar atenção na rodoviária, nós sempre estamos aí no plano piloto, aí na plataforma aí de baixo. De 15 em 15 dias nós estamos aí levando um cafezinho para o pessoal que passa ali correndo e tal. E a gente abençoa também o pessoal que trabalha nos ônibus que chegam. Todos são abençoados. É a Igreja Batista Ebenezer, além das 4 paredes, além das fronteiras. Ok? Meu abraço a todos vocês. Forte abraço à família. 2025, ano de missões. Missões é a nossa missão. Deus abençoe. Forte abraço.